Olá, queridíssimos e queridíssimas espectadores e espectadoras aqui do nosso Responsabilidade, que o nosso nome aqui é gratidão, porque nós sabemos muito bem que a audiência de vocês é uma questão de escolha, né? Muito obrigada. Se eu disser Ministério Público, certamente você já ouviu falar. Mas você sabe quais são as suas atribuições? Em que ele pode ajudar a sua vida? Ele basicamente defende a ordem jurídica e os interesses da sociedade, fiscalizando e garantindo os nossos direitos. Ele atua principalmente na área criminal, mas também tem diversas outras funções. Proteção da criança e do adolescente, do idoso em situação de risco e nos chamados direitos difusos, como, por exemplo, a nossa desejada proteção ao meio ambiente. E em tempos de Rio+20, nada mais adequado. No programa de hoje, vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que vai nos falar da importância do MP no exercício do cumprimento das leis de nosso país. Assunto extremamente importante e uma aula de cidadania. Então fique aí ligado, que a gente volta já. Estamos de volta com responsabilidade. E você, nosso espectador, sabe que nós estamos aqui para fazer a corrente entre quem pode ajudar e quem precisa, né? O nosso Instituto já ajudou através da sua solidariedade centenas de famílias, com roupas, sapatos, alimentos não perecíveis, computadores, fraldas, brinquedos e livros que recebemos e repassamos para instituições e pessoas carentes. Nossa campanha está sempre no ar. Então procura no seu armário aquilo depois do programa que não vai te fazer falta e que vai seguramente fazer a diferença na vida de alguém. E entra em contato com a gente, olha aqui, que é o nosso telefone, 2221-4300. Liga e colabora, eu tenho certeza vai fazer um bem danado a você. Ele está há 25 anos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tendo exercido diversos cargos na instituição até ser empossado em 2009 e reempossado em 2011, Procurador-Geral de Justiça. Implantou uma série de medidas e programas de aperfeiçoamento da qualidade das ações do órgão. É ainda presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Seu nome é Cláudio Lopes. Que prazer, Cláudio, te receber aqui. Prazer é todo meu estar aqui no teu programa, que tem uma audiência muito grande e acho que vai ser uma grande oportunidade de tentar explicar um pouco para a população o que é o Ministério Público, é o nosso trabalho. Ah, é mesmo, Cláudio. Que bom que você já está me ajudando nessa condução. Acho que você está dividindo comigo, co-apresentando, porque assim, eu acho que é um órgão que todo mundo conhece, como a gente já falou na abertura, mas ninguém sabe exato, ninguém não, né? Os advogados, as pessoas do meio, os juristas, todo mundo conhece profundamente. Mas eu acho que a população, os nossos espectadores, ouvintes de rádio, não tem assim exatamente a medida de em que o Ministério Público pode contribuir com a vida individual de cada um, e pode, né? Muito. Então você conta pra gente exatamente quais são as funções, em que diretamente as pessoas podem se beneficiar. Na verdade, o Ministério Público é uma instituição também antiga. Mas, assim, a nossa origem principal, que talvez as pessoas mais ou menos conhecem, é na área criminal. É aquela figura do promotor de justiça no tribunal do júri fazendo acusação contra uma pessoa que praticou um crime, que matou alguém, por exemplo. Só que com o advento da Constituição Federal, nós ganhamos assim um novo perfil. Eu até diria para você, Cláudia, que o perfil atual do Ministério Público, ele é talvez diferente de tudo que existe no mundo. Por quê? Porque além da área criminal, a gente tem uma série de outras atribuições importantes que podem realmente ajudar muito a população, a sociedade. Você mesmo na sua introdução, também sem saber, já deu a dica. Nós, por exemplo, temos uma atribuição muito forte hoje na proteção de crianças e adolescentes. Nós atuamos, por exemplo, na proteção de um idoso em situação de risco. Então, por exemplo, se a gente sabe que uma família, por exemplo, está maltratando um idoso, ou se há uma instituição de abrigo de idosos que não está cuidando daqueles idosos como deveria, é a função do Ministério Público fiscalizar e até tomar medidas de proteção desse idoso ou desses idosos. Nós temos, como você falou muito bem, até tecnicamente, uma atuação muito forte na área dos direitos coletivos, chamados interesses difusos. São interesses, assim, da sociedade em geral. Falando como você também disse muito bem, uma grande atribuição nossa por exemplo, a proteção ao meio ambiente. O Ministério Público, eu diria hoje, que é o principal instrumento da sociedade para, se for o caso, levar demandas ao judiciário. Então, se eu estiver havendo um desmatamento numa área, o Ministério Público tem como, por exemplo,
abrir uma investigação, um inquérito civil para apurar o que está acontecendo com aquele empreendimento, por exemplo, que está desmatando uma área que não poderia, e se for o caso até ingressar em juízo com alguma medida para evitar o dano. Nós fiscalizamos também bastante os administradores públicos em geral, o funcionarismo público. Nós temos promotorias especializadas em defesa do patrimônio público, da probidade administrativa, os interesses coletivos de um consumidor. Então, por exemplo, se... E coletivos você se refere, só para a gente fazer a diferença, é diferente o interesse coletivo do individual. Então, se a pessoa comprar um secador de cabelo e tiver quebrado, não é com o Ministério Público, é com o Procon. Aí tem que contratar um advogado no Procon, procurar um defensor público se não tiver condições. Agora, se houver um interesse que atinge os consumidores em geral, como, por exemplo, um aumento irregular de passagens de ônibus. Então, o Ministério Público também, através de promotores, pode ingressar com algum tipo de medida, chamar o próprio poder público para uma negociação, firmar um termo de ajustamento de conduta para ver se consegue, num acordo, que é o ideal para todo mundo e para a sociedade, não levar aquela questão ao judiciário. Isso é muito importante. Eu acho fundamental você dizer isso, porque às vezes o vizinho vê, repassando cada ponto que você disse, um vizinho vê uma criança sendo maltratada, mas não sabe nem direito, vai direto para o Conselho Tutelar, não sabe nem que o Ministério Público pode atuar ali diretamente com essa intervenção que você falou. Até pode realmente procurar, em primeiro momento, o Conselho Tutelar, que até existe para isso. Mas o Ministério Público é um órgão que, de alguma maneira, ele tem essa atribuição, inclusive, de adoção de determinadas medidas, inclusive judicialmente, que o Conselho Tutelar, por exemplo, já não tem. Mas realmente é bom que deve-se ter o Conselho Tutelar, eles funcionam muito bem em geral, e pode ser uma primeira saída. Uma primeira instância, mas né? Se houver necessidade, se de repente, eventualmente, se entender que o Conselho ou alguém não tomou a medida, ou mesmo um delegado, pode ir direto ao Ministério Público. Eu tomei a liberdade, Cláudia, se você me permitir, de trazer para você uma iniciativa que a gente achou bem interessante. Nós conseguimos, numa parceria com o Maurício de Souza, fazer uma revista, que é a revista da Turma da Mônica e o Ministério Público. Deixa eu mostrar aqui. E como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia, para minha felicidade, nasceu com meus 2 filhos em casa. Vamos mandar um beijo para eles, aproveitar, porque uma ideia boa dessa a gente tem que reverenciar. Um beijo. Fala os nomes. Mandar um beijo para o Igor e para o Renan. Igor e Renan, beijo grande, show de bola, hein? Gostei de ver. Vocês estão cheios de responsabilidade social, já fazendo em parceria com o Maurício, aliás, dando ideia para o papai. Porque na verdade nós tínhamos uma revistinha feita, muito bem feita, mas numa edição bem mais limitada, com personagens que não são tão famosos como a Mônica e o Cebolinha. E eles disseram para mim: papai, isso está muito legal, mas por que você não faz uma coisa maior? Você tem que pensar grande, você tem que atingir mais pessoas. E eu até no primeiro momento achei que aquilo era meio complicado, mas acabou que eu fiquei com a ideia. Fomos ao Maurício Souza, que produziu essa edição, cedendo seus direitos autorais, enfim, só arcou com custo de produção através do nosso patrocinador. E hoje estamos fazendo a distribuição em parceria com a Secretaria Estadual de Educação para 900 mil crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos, toda a rede pública e particular. E é uma história que procura, assim, num linguajar lúdico e com a magia da Mônica e do Cebolinha, contar para a sociedade o que essa instituição pode fazer em defesa de seus direitos. E aí eu achei assim que ficou muito interessante e com um efeito assim multiplicador, porque nós estamos falando em 900 mil exemplares, mas a gente sabe que uma revistinha dessa chegando em casa, ela pode ser lida por mais 2 ou 3 ou 4 pessoas que moram naquela família. Então eu acho que é um exemplo assim bem importante de cidadania, porque vai permitir não só as crianças e adolescentes, mas até um adulto entender um pouquinho o que é essa instituição e o que ela pode fazer em defesa dos seus direitos. É mesmo, porque o Ministério Público é bastante imponente, mas como a gente já falou vastamente aqui, eu acho que nem todo mundo sabe, hoje está sabendo, né? Nós estamos aqui para isso. Olha, eu, por exemplo, quero contribuir aqui. Aliás, está linda, né? É rapidinha de ler, quero falar várias coisas. Olha, parabéns ao Bradesco Seguros. Vou mostrar aqui, porque aqui embaixo, porque sem patrocínio ninguém vai a lugar nenhum. Então, foi decisivo. A gente quer sempre prestigiar quem proporciona responsabilidade social, ao secretário Risolia, que contribuiu, foi ainda na gestão. Eu faço, além do Maurício, ao Bradesco Seguros e ao nosso secretário Risolia,
Faço nossos agradecimentos, pois foram parceiros fundamentais, sem os quais essa ideia do Igor e do Renan não teria ido para frente. Ido para frente. Show de bola, Igor e Renan, que sem vocês nada disso teria acontecido, né? Eu vou aproveitar e já mandar um beijo carinhoso para a linda Bia, minha amiga, linda, muito gata, extraordinária, que também está tocando toda essa orquestra lá, comandando, né? E aqui, o Ministério Público é então, dito pelo Cebolinha, o Ministério Público é uma instituição independente, fundamental para a justiça, é composto por procuradores e promotores e que fazem a defesa dos interesses sociais e coletivos, combatem o crime e a corrupção, defendem a saúde, o direito ao ensino público e o direito do consumidor. Muito legal, porque foi como você disse, é bem fácil, a pessoa fica instigada a ler, porque conforme vocês sabem muito bem, é uma história em quadrinhos, que vem contando a história, que brevemente aqui eu dei uma olhada, vieram cortar árvores aqui na historinha. É uma história que começa com uma questão de meio ambiente, um desmatamento ilegal, e aí o pai do Cebolinha orienta as crianças aqui, a chamar o promotor vai, descobre que é um empreendimento ilegal, tem um funcionário ali levando dinheiro, praticando corrupção, então fala no combate à improbidade administrativa, fala na área criminal. Enfim, aí acontece que acaba que o promotor começa a explicar para o Cebolinha, para a Mônica, o que faz um promotor, protege também a questão da saúde pública, nós temos promotorias de saúde pública, nós temos promotorias também especializadas em educação, enfim, é uma gama muito grande de atribuições, fora da área criminal, que realmente é um foco importante na nossa atuação dentro do Ministério Público. Execução penal também? Execução penal, nós temos promotores que fazem a fiscalização de presídios, do cumprimento de penas, vão regularmente aos presídios para fazer a fiscalização, também saber se os direitos humanos dos presos estão sendo respeitados. Enfim, nós temos muitos, nós temos aqui no Rio de Janeiro, Cláudia, só para você ter noção, 900 procuradores e promotores de justiça espalhados pelo Estado, em 15 sedes e quase 150 endereços. É isso que eu ia te perguntar também. Dá conta, Cláudio? É possível, quer dizer assim, eu sei que é muita gente, mas tem muito mais gente precisando. Qual é a proporcionalidade disso? Olha, por um lado, é um orgulho para nós. Quando nós recentemente, numa pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, não foi só no Rio, mas em 10 estados, mas eu acho que o Rio de Janeiro foi também uma vitrine, nós fomos considerados a terceira instituição, embora não tão conhecida assim, de maior confiabilidade da sociedade. Então isso é um orgulho e é uma responsabilidade, porque desta confiança, por outro lado, vem a procura, vem uma procura grande. A gente tem procurado estruturar as promotorias, nós temos peritos, temos assistentes sociais, temos psicólogos, um corpo grande de funcionários, temos uma ouvidoria, Cláudia. Né? E tudo gratuito, né? Que eu acho que gratuito, isso que é fundamental. Uma ouvidoria que é o número 127, em que o cidadão pode ligar, inclusive se ele quiser fazer uma denúncia qualquer, que seja dentro das nossas atribuições, ele pode fazer inclusive de forma sigilosa, é garantido o sigilo absoluto. Enfim, pode ser também através do nosso site, né, que é o www.mp.rj.gov.br, onde ele pode entrar ali e mandar uma denúncia. Nossa ouvidoria é a mais movimentada do Brasil, ela é mais movimentada do que a de São Paulo, só para você ter ideia. É mesmo? Qual é assim o campeão de denúncias? Você diria? Tem algum que se destaca? Nós temos assim denúncias de corrupção, nós temos denúncia de danos ao meio ambiente, de violação de direitos de crianças, de adolescentes, de idosos. Tudo é apurado, Cláudio? Como é que funciona isso? O que acontece? Quando chega uma denúncia, isso é encaminhado para o promotor, com atribuição dependendo da área ou do local, se for, por exemplo, no norte do estado, se for na região sul, enfim, se for aqui na capital, é aberto um procedimento, é feita uma checagem, é instalado um procedimento e, dentro do possível, se faz uma apuração muito grande, né? Mas, voltando aqui um pouco ao foco da sua pergunta, o crescimento foi muito grande e a gente realmente tem um pouco de dificuldade. Então, por isso, nós, desde que assumimos, passamos a trazer para a nossa instituição um conceito que é mais da iniciativa privada, que é um conceito de planejamento estratégico. Então, nós primeiro pegamos os 900 promotores, ouvimos todos, para que eles que são a ponta, porque eles é que trabalham, eu sou o chefe, claro, dissessem para nós, olha, nós entendemos mais importante agir nessa área, nesse ponto, para que nós tivéssemos metas, objetivos definidos, apresentássemos resultados para a sociedade. Como se fosse uma empresa.
E a partir daí nasceram projetos em todas as áreas. Hoje nós temos projetos institucionais em todas as áreas de atuação. Por exemplo, nós temos um projeto excepcional que nasceu premiadíssimo, chamado Em Nome do Pai, em que promotores que atuam na área civil, basicamente, começam a chamar, um projeto assim de cidadania espetacular, começam a chamar, por exemplo, mães, né, em que se constata crianças que não têm o registro paterno na sua certidão de nascimento. Então, promotores convocam a mãe para saber por que aquilo aconteceu, quem é o suposto pai, chamam esse suposto pai para uma negociação, isso de forma extrajudicial, sem levar essa questão ao judiciário, de forma rápida. Já tivemos aí cerca de quase 5.000 reconhecimentos de paternidade, quando é um grave problema em que nós constatamos que acho que mais de 50 ou 60 mil crianças não têm o nome do pai na certidão. Quantos bons resultados. Aliás, você está no seu segundo mandato, que são de 2 anos, né? Eu estou no meu segundo mandato. Isso. Então, você foi eleito em 2009, reeleito em 2011. Isso está te dando a oportunidade de, na sua gestão, então, você fazer movimentos extraordinários. Você já montou 4 projetos. Além do nome do pai, tem o MP na Escola. Tem o MP na Escola, onde promotores, até junto com essa revista agora, podem frequentar escolas, essa explicar é minha? um pouco. Essa é sua. Opa, Cláudio e Luca lá em casa. Eu vou replicar. Você falou que tem Com uma certeza. replicação enorme. Deixa comigo. É Maurício de Souza, só não vou fazer xerox porque o direito autoral é seu. Então, projetos em todas as áreas. Nós montamos aqui, você podia imaginar, Cláudio, um estado como o Rio de Janeiro não ter um GAEC. O que é o GAEC? É um grupo especializado de promotores para atuar no combate ao crime organizado. Porque você sabe, às vezes é complicado, o promotor no dia a dia tem todas as suas atribuições, de repente sozinho tem que parar tudo para combater uma quadrilha, uma organização criminosa, quase uma máfia, com dezenas de bandidos juntos. Então botamos promotores só para atuar. E já conseguimos aí em 2 anos mais de 1.000 denunciados, alguns dos piores bandidos, inclusive, lamentavelmente, alguns agentes públicos que estão até presos em presídios federais, através da atuação do nosso grupo de combate ao crime organizado. Nós temos um projeto para tentar ajudar a fomentar, estimular políticas públicas nesse gravíssimo problema que assola toda a nossa sociedade, desde o pobre até o rico, que é o consumo de drogas. Como se não bastassem todas essas atribuições, vocês ainda atuam na área eleitoral, que eu imagino que também deve ser... Lógico. Eu também criei uma coisa chamada NAP, que é um núcleo de apoio a promotores eleitorais. Só para você ter noção, Cláudio, que são assessores para ajudarem os promotores no levantamento, por exemplo, de centros sociais que têm uma aparência de legalidade, mas na verdade são grandes violadores da democracia, porque são captadores, né, ou cooptadores de eleitores de forma ilegal. Tem os bons, evidentemente, claro, né? Óbvio. Temos que separar uma coisa da outra. Né? E essas investigações devem ser demoradas e custosas, né? Elas são difíceis, mas com esse apoio que nós temos dado aí, temos conseguido um resultado muito importante. Temos certeza que nossos promotores eleitorais vão estar atentos para que as próximas eleições, que são eleições municipais, eleições que são eleições assim que tem que ter uma boa fiscalização para que a democracia possa imperar. Cláudio, então o MP tem procuradores e promotores. Isso. É assim que funciona. E o seu cargo, você é quem, vamos dizer assim, preside, dirige o órgão, mas tem o mesmo título que outras pessoas. Como é que a gente poderia fazer essa distinção? Na verdade, esse é o nosso maior problema, é essa denominação procurador. Porque tem procurador do município, tem procurador do Estado, tem procurador da República, tem essa função procurador, é uma denominação meio problemática para a gente, né? Eu faço ideia. O Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe do Ministério Público. Aqui, cada estado tem um Ministério Público. E temos o Ministério Público Federal, cujo chefe é o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel. Um abraço para ele. Que é uma grande figura, também mando um abraço para ele, porque é um grande procurador-geral. E, na verdade, qual é a nossa diferença para o federal? O federal atua em causas mais de interesse assim, da União. Então, por exemplo, se houver um tráfico de drogas internacional, tem que atuar um procurador da República. O que é um procurador da República? Nada mais é que um promotor federal. Com esse nome, procurador da República, mas é um promotor federal. Agora, se for um tráfico na Mangueira, já é um promotor estadual. Claro. Agora, quando o promotor fica mais antigo na sua carreira, ele é promovido a procurador de justiça, que na verdade é alguém que já vai atuar junto com desembargadores em causas que já estão assim julgadas e já estão em fase de recurso, para facilitar um pouco o nosso
telespectador que não é muito da área jurídica. Isso. Né? E o Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe, ele é eleito pela classe e depois de eleito pela classe, quer dizer, há uma lista tríplice, uma eleição, um dos 3 mais votados pela classe, essa lista vai para o governador que escolhe um deles. Uhum. Eu, graças a Deus, tive a sorte 2 vezes de ser o mais votado e fui escolhido. A gente já entendeu por quê, né? Fala fácil, agradável, sabe explicar as coisas, deve ser um agregador, com certeza um agregador, um integrador eu acho que a gente tem dentro. que ter união, não só interna, mas tem que ter também, buscar união, parceria com todas as outras instituições que integram pelo menos o sistema de justiça, com a polícia, com a Defensoria Pública, com os advogados, com o judiciário e com também o poder político, com a classe política, com o governador, com a Assembleia, com os prefeitos, porque eu acho que é dessa grande união, a gente tem que sentar, discutir as questões e tentar resolver. Por isso, eu queria assim, tocar num ponto que eu acho assim, importante, porque o teu programa ele tem muita visibilidade, que é a questão do poder de investigação do Ministério Público. Fica à vontade. O que está acontecendo para a população entender? Está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que vai retirar do Ministério Público, se ela for aprovada, o direito de fazer investigações diretas. Por isso até alguns estão chamando essa proposta, essa PEC, como se fala, que é a PEC 37, de PEC da impunidade. Porque ninguém quer concorrer com a polícia. A regra, quem é que tem que investigar? Em 99% dos casos, é a polícia, porque eles foram feitos para isso. A atuação do Ministério Público ela é subsidiária, ela é supletiva, ela é só se não estiverem fazendo bem. Mas alguns poucos e raros casos, é importante para a sociedade que o Ministério Público possa fazer essa investigação. Aqui no Rio de Janeiro, só para você ter noção, nossa parceria com a polícia é excepcional, com a Secretaria de Segurança e com a Polícia Militar. Inclusive, eu te diria, Cláudia, que aqui no Rio de Janeiro a gente não tem muita necessidade de fazer investigação direta, porque todas as nossas operações são feitas em conjunto. Mas vou te dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo aqui no nosso estado. Infelizmente, um determinado delegado de uma região, lamentavelmente, excepcionalmente, porque a polícia é uma grande instituição, formada por grandes homens, mas a verdade é que ele estava extorquindo comerciantes e empresários daquela cidadezinha. Sei. E o que fez a população oprimida naquele primeiro momento? Quem foi procurar? Ministério Público. O promotor. Então o promotor começou com aquelas investigações iniciais. E aí apurou que realmente aquilo era verdade, tomou depoimentos, colheu provas. Quando ele sentiu que era complicado para ele resolver a questão, ele me procurou e eu procurei o secretário Beltrame. E aí deu todo o apoio, foi feita uma operação e esse mau policial acabou sendo preso. Cláudio, queria que você usasse esses minutinhos finais para dar o endereço, o telefone, o site, deixar um recado para a população, para quem nos assiste agora. O que a população tem que entender é que existe uma instituição que é o Ministério Público, integrada principalmente por promotores de justiça e por procuradores de justiça também, mas a grande maioria ainda atua assim embaixo, né, na base, na ponta, como a gente chama, que é uma instituição que os colegas promotores, todos nós gozamos de garantias que a Constituição nos deu, para que a gente não possa ter a nossa atribuição, sofrer em nossa atribuição algum tipo de interferência. De pressão. De pressão. Só para você ter noção, eu sou o chefe, mas eu não posso dizer para um promotor de justiça como ele deve atuar. Eu sou o chefe, mas eu não posso trocar um promotor porque está indo bem ou está indo mal, porque isso é uma garantia da sociedade, que são as mesmas que os juízes têm. É uma autonomia que cada um tem. Uma autonomia, inclusive administrativa e financeira, para que nem o executivo possa ter interferência sobre nós, ou ninguém, ou o parlamento, enfim. Mas eu queria que a população soubesse que existe uma instituição muito forte, muito respeitada, bem estruturada, sempre de forma coletiva, seja na área criminal, na saúde, na educação, na infância, no idoso, no meio ambiente, nos direitos coletivos do consumidor, em qualquer processo judicial que tenha interesse de um incapaz, e outras atribuições que eu nem pude falar aqui, mas são muitas, fiscalização de fundações particulares, enfim, uma série de atribuições. Então, essa instituição, ela está aberta para atender a população. Esse é o nosso caminho, nós temos que nos aproximar da sociedade, obviamente atuar também na área criminal de forma um pouco repressiva, embora eu te falei que nós estamos tentando também atuar de forma preventiva no caso dos usuários de drogas, enfim, que a população pode contar com o Ministério Público
não só no Brasil todo, porque cada estado tem o seu Ministério Público, o federal, mas especificamente no Rio de Janeiro, pode contar com o Ministério Público. Nós temos o nosso número 127, que é gratuito, que é um número público, que é um número que garante o sigilo de uma informação, cuja tramitação o cidadão pode depois acompanhar, porque ele vai receber um protocolo, ele pode ligar de vez em quando para saber, mas foi para onde, está com quem, o que está acontecendo, deu alguma coisa, não deu em nada, ele pode fazer esse acompanhamento. Nós temos o nosso site, como eu falei, né, www.mp.rj.gov.br. Ali ele também tem acesso, se ele quiser ter acesso à ouvidoria por computador, com o mesmo tipo de sigilo. Então nós estamos assim realmente aí abertos para que a sociedade nos procure. Eu acho que nossa pretensão dentro daquele planejamento estratégico é sermos reconhecidos como agentes de transformação social e defender, e é uma instituição que foi criada e tem esse perfil, que num país que você sabe que há pobreza ainda, apesar dos avanços econômicos, e com todas as deficiências estruturais que nós temos em nossa sociedade, nós temos certeza que há necessidade de ter um órgão de defender a sociedade. E esse órgão se chama Ministério Público. Que beleza. Quer mandar um beijo para alguém? Eu mando um beijo para minha esposa, para Ana Beatriz, para a Bia, para meus 2 filhos, Igor e Renan, para os meus pais também, que devem estar me assistindo, e a minha irmã Denise. Olha, maravilha, muito esclarecedor, simpático demais e fácil de se entender, que é o que eu mais gosto. Que bom, espero que a gente possa ter contribuído um pouco e conseguido explicar um pouquinho para os telespectadores como funciona o Ministério Público. Mas também você, com seus conhecimentos, facilitou muito isso. Muito obrigado. Um prazer grande. O Responsabilidade está sempre de porta aberta. Muito obrigado e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu vou pegar carona nos seus beijos, dar para todo mundo que você deu, para minha amiga Bia, que eu já falei, para Ana Paula Campos, o Robson Paz Barreto, lá de Duque de Caxias, que nos assiste, e a Iari Araújo, do Rio de Janeiro, a Marcos Cardoso e a José Geraldo. Quero mandar um beijo também para o Alexandre Torres, do jornal O Fluminense, nosso amigo, nosso parceiro, e especialmente para você, que agora já está sabendo tudo de Ministério Público, né? E se você perdeu algum programa, olha aqui, ó, quer reassistir esse? Ficou com alguma dúvida? Tava bom demais, né? Ó, já sabe, né? No nosso YouTube. Muito obrigada pela sua audiência, que eu já falei desde o início, a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. Fiquem com Deus, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até o próximo programa.